Olá, começa agora mais uma edição do programa Espaço Parlamentar aqui na TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade. Aqui você fica sabendo um pouco mais sobre os trabalhos feitos pelos vereadores de Jacareí. E o convidado de hoje é o vereador do PT, Arildo Batista. Bom, vereador, muito obrigado por ter aceitado esse convite. Seja bem-vindo aqui ao Espaço Parlamentar. Eu que agradeço a oportunidade. É sempre um prazer poder estar aqui batendo um papo, falando um pouco dos nossos trabalhos, falando um pouco da cidade. E não porque também dá falar um pouco do nosso país. Está todo mundo aí concentrado aí no novo momento que esse país está para viver. Queria abrir essa nossa conversa falando sobre um projeto que movimentou muito a cidade aqui nos últimos meses, que foi o empréstimo que a Prefeitura fez com o Banco Estrangeiro, o CAF, de cerca de 60 milhões de dólares. A Câmara aprovou numa sessão ordinária esse projeto. Eu queria saber a sua opinião, a sua análise desse projeto, se é um projeto bem-vindo para a cidade. Eu queria saber a sua análise. Primeiramente, deixar claro que há uma questão muito importante quando se trata de empréstimo, e às vezes o termo melhor talvez fosse, nós estamos fazendo um investimento na cidade. O fato de eu ser oposição à atual administração municipal, ela não me coloca, obviamente, em pé de guerra. Muito pelo contrário, eu acho que a gente tem uma responsabilidade muito grande de fazer uma leitura talvez mais apurada, uma leitura mais fina e tentar orientar, do nosso ponto de vista, questões que talvez possam vir a comprometer o futuro da nossa cidade. Mas é óbvio que essa é uma possibilidade que enche os olhos dos moradores da cidade, e nós não somos inflexíveis e nem insensíveis a esse momento difícil que o país atravessa. Então, se você tem a oportunidade de angariar um recurso que pode alavancar várias obras na cidade, melhorar algumas situações, que é a questão principalmente do viário, que nós temos uma dificuldade muito grande, para que a cidade se torne mais atrativa ainda, é quase impossível você dizer que é contra um processo desse. O que cabe a nós, logicamente, enquanto legisladores e fiscalizadores, é tentar entender esse processo e analisar o momento atual com o momento futuro, porque empréstimo, ele não é diferente daquele empréstimo que nós fazemos no nosso dia a dia. Muitas vezes o banco nos manda cartinha, WhatsApp, nos oferecendo dinheiro. Olha, você tem disponível aqui tantos R$1.000, basta você vir aqui. Quer dizer, é muito fácil. E as pessoas, às vezes, naquela ilusão, nossa, vou lá, vou pegar esse dinheiro e vou fazer isso, aquilo. Só que se esquece que há de se fazer um esforço, uma economia em algumas situações para você ter recurso para poder pagar, quitar esse empréstimo. Então, e não é diferente para a cidade. E o que nos trouxe assim, para um grande debate foi que a gente acha que foi muito de afogadilho. Precisava ter uma discussão melhor. Nós até conseguimos entrepor aí uma audiência pública, do qual o secretário de governo veio aqui, o Celso, que até eu o parabenizei, porque ele está assim, muito habilitado, está com muito conhecimento do tema, dentro daquilo que é de perspectiva, daquilo que a cidade quer fazer. E isso a gente enxerga que é uma maravilha. A questão é como operacionalizar isso. E aí é o nosso medo, tendo em vista que a gente vê que o governo atual ele não tem tido nenhum movimento forte no sentido de fazer um crescimento para que a cidade melhore a sua arrecadação e, obviamente, tem uma folga. Ou você corta alguns... É igual na casa da gente, você tem que cortar alguma coisa para sobrar para você investir naquilo. Cobertor é curto, Cobertor é curto, não dá para cobrir o pé e a cabeça. Então, e esse movimento é que nos deixou um pouco preocupado. Eu conversei muito com o Luiz Flávio, a gente fez um estudo, inclusive, buscamos algumas pessoas que entendem um pouco dessa questão de financiamento e do orçamento da cidade. O que nos preocupa é que a gente não consegue enxergar uma possibilidade de um aumento assim por conta das ações do governo. Claro, amanhã o cenário pode mudar, a economia pode aquecer, a cidade começa a arrecadar mais e até os próprios investimentos devem atrair também a vinda de empresas e outros investimentos, que isso acaba aquecendo o mercado, melhorando a arrecadação. É uma possibilidade, mas a outra também é possível. Então, é uma cautela muito grande. Então, a gente tentou, até através de um pedido de informação formulado primeiro pelo Fernando, depois pelo Luiz Flávio, da gente adiar isso, até para convencer o governo a retirar o regime de urgência. Porque o que nos incomoda um pouco é que assim, é um processo que demora, é um processo que requer tempo, então não haveria necessidade de você
colocar como regime de urgência, botar um projeto desse, até porque iriam surgir dúvidas, iriam surgir inclusive pessoas com posicionamento contrário, então nesse momento precisa ter muita calma para ouvir a população. Infelizmente nós somos derrotados, né? Nós sabemos que o governo tem uma grande maioria aqui, e nós perdemos as duas votações. E aí cabe a nós, obviamente, analisar o que tem que ser analisado, que ali era a votação do projeto. E não seríamos nós, por conta de sua oposição, contrários a um processo que a gente sabe que ainda vai demorar um pouco, então não iríamos interromper. Até porque a população precisa entender também que isso é uma etapa do processo. Não quer dizer que a partir do momento que os vereadores aprovam essa autorização, o dinheiro já... Não, então é uma fase, né? Tem outras fases que já antecederam, e aí passa pela Câmara, que é uma autorização dos vereadores para que o prefeito, a prefeitura, possa contrair esse empréstimo, porque assim, o empréstimo não é do prefeito, o empréstimo é da cidade. Quem vai pagar é a população. Então, eu acho que isso para nós é muito claro. Eu sei que houve algumas críticas, mas como eu disse, nós ficamos numa situação muito difícil, porque a nossa ideia era, de fato, ganhar um pouco de tempo para amadurecer um pouco mais essa ideia, discutir um pouco melhor, mas nós somos derrotados, né? E democraticamente a gente tem que respeitar, né? Porque os outros vereadores também foram eleitos e a gente, respeitando, votamos e com ressalvas, eu aprovei, tendo em vista que é uma possibilidade, sim, de um recurso que pode ser muito bem-vindo para a nossa cidade. Quando o senhor fala que tem dúvidas sobre esse empréstimo, sobre os documentos, né, que o senhor falou aí, o senhor teme que, por algum motivo, a prefeitura não consiga pagar mais para frente esse empréstimo e aí tem que, por exemplo, aumentar a IPTU para poder pegar esse dinheiro para poder tapar aquele buraco do empréstimo? Rodrigo, vou fazer a comparação com o orçamento domiciliar, né, como a gente fala, orçamento doméstico. A gente tem, né, os vencimentos, que são os salários. Então você tem lá a sua conta de água, você tem conta de luz, você tem a compra do mês, às vezes você tem um convênio, ou às vezes você tem uma prestação de escola e outras coisas. De tudo isso aí, às vezes sobra um pouquinho. Então aquilo é a margem que você tem para poder investir. Você pode fazer prestação de um carro novo, você pode comprar um móvel novo, você pode comprar uma bicicleta nova, pode fazer um curso, com aquele recurso que você tem que trabalhar. Nesse sentido, o que nós percebemos desde o começo desse atual governo é que ele incrementou muito os custos e não aumentou as possibilidades de arrecadação. O que é isso? É você promover ações que de fato aumentem a arrecadação e garantam que você terá uma sobra relativamente boa para poder pagar essas contas. No município, essa sobra que a gente diz, ela é aquilo que a gente fala que é para fazer manutenção da cidade. Às vezes você precisa ir um regime de urgência, fazer um tapa-buraco, uma situação que aparece, como aconteceu aqui na beira do rio, que começou ali a desbarrancar, precisava fazer uma obra de emergência. E para você fazer, como diz a turma, né, o cabelo e a barba da cidade. O que nós percebemos é que esse recurso ele está diminuindo, e é desse recurso que será pago as prestações do empréstimo. Então, o que nós queríamos, né? Que a prefeitura nos apontasse o norte de onde é que iria se fazer uma ação ou ações para que pudesse melhorar essa arrecadação, para que vamos dizer, né, esse gap de recursos aumentasse, para dizer o seguinte, não, eu tenho fôlego para poder pagar esse empréstimo. Porque ainda é uma preocupação. O fato de nós termos aprovado não descarta. Né? E tem uma questão que eu acho que é muito importante. Ali é um pacote de obras, né, que está orçada, né, em torno de 60 milhões de dólares, 240 milhões de reais. Não quer dizer que o prefeito deva pegar, eu seria cauteloso, não pegaria tudo. Acho que ele tem que estabelecer prioridades. Eu também não sei aí a regra do empréstimo. O dinheiro não vem de uma vez. Isso, né? Exatamente. Cada vez que uma obra for aprovada, aí o banco manda o dinheiro. Exatamente. Né? Então, eu não atacaria, até na audiência pública eu questionei se a prefeitura tem estrutura técnica, corpo técnico para acompanhar uma quantidade de obras desse porte. Perguntei se existe uma priorização, se existe um cronograma. Então eu acho, por exemplo, a questão da ponte, que é uma questão urgente, que talvez seja o primeiro passo a ser dado. Tem uma parte da malha viária que precisa ser construída, porque também não adianta você pôr a ponte sem saber para onde vai. Você precisa dar fluidez. Então tem alguns aspectos que eu acho que é prioridade. Aí tem uma parte que é uma parte muito bonita, que a gente fica encantado de ver, que são os parques. É importante fazer os parques? Sem dúvida, mas não dá para você querer comer caviar sem ter feijão com arroz lá na sua despensa. Então, vamos começar com aquilo que é necessário, aquilo que é básico. Então, são algumas questões que para nós precisa ficar um pouco mais claro, e a gente não conseguiu
obter isso através daquela primeira audiência. Como eu disse, o secretário de governo, ele falou muito bem, expôs muito bem, mas a gente precisava ouvir o lado das finanças. Finanças é que tem que nos convencer de que nós teremos condições de pagar esse empréstimo, porque, como eu disse, não é a prefeitura, não é o prefeito, quem paga é a população. E se caso o projeto seja aprovado mesmo, o dinheiro venha, essas obras comecem a acontecer, na sua opinião, qual deveria ser a prioridade do prefeito? A primeira prioridade é a terceira ponte? São obras viárias, como o senhor falou? Qual que seria a prioridade que o prefeito deveria investir? A gente fala muito dessa terceira ponte, sabe que ela é necessária, isso é um projeto que já vem de outros prefeitos, né? Ficou pronto o projeto, não foi executado, porque a gente sabe que uma ponte não é uma coisa barata, não é uma obra simples de se tocar. Até para se licitar, né? Você precisa de fato de empresas altamente capacitadas, porque é um projeto muito... A gente está vendo aí o viaduto lá em São Paulo, passou tempo, mas aconteceu, né? Então a gente não quer, obviamente, que isso aconteça. Então, nesse sentido, o que a gente acha, né? Porque daí também é achar, porque o prefeito ganhou a eleição, ele foi eleito, então a gente tem que respeitar a decisão do povo, é o projeto que foi vencedor. Mas eu acho que é um desejo de todos, para que de fato você tire do centro da cidade todo esse movimento das pessoas que precisam atravessá-la. Infelizmente, com a chegada do pedágio, muitas das áreas aqui, principalmente na região oeste, nós ficamos com dificuldade de acessá-las. Por quê? Porque você não pode mais usar a Dutra, porque quando você chega ali você tem que pagar pedágio. As pessoas acabam passando todos por dentro. E infelizmente as nossas únicas pontes que nós temos aqui, elas estão praticamente aí, se eu não estiver chutando errado, uma distância de 500 metros uma da outra. Né? Não deve passar muito disso. Né? Então a terceira ponte que nós tínhamos, que é o viaduto ali sobre o rio, lá no rio abaixo, infelizmente ele ficou comprometido por conta da instalação do pedágio. Então eu acho que assim, nós precisamos de mais duas pontes, né? Uma que deve sair ali, a primeira na região ali da Malaquiácida, saindo na Castelo Branco, e futuramente uma aqui na região do Balneário Paraíba, com o Jardim do Vale, essa região aqui. E aí você descentraliza, então você tem acesso a outra parte da cidade, sem necessariamente passar pelo centro. Esse é o objetivo. Só que em torno disso tem que construir um viário, que eu estou dizendo. Não adianta você fazer uma ponte e jogar todo mundo no mesmo lugar. Hoje, por exemplo, se você não fizer uma alça que saia ali por trás do Jardim Emília, né, do que tem aquele condomínio ali agora, o Manacás, saindo ali por trás, saindo lá na região do Esperança, não adianta nada, porque se você fizer a ponte e jogar o trânsito todo ali na Padre Eugênio, quer dizer, você só está mudando o lado, mas o problema vai continuar o mesmo. Agora, um outro assunto que também mexe com o dinheiro público são as emendas impositivas, né, que também é um projeto que foi aprovado aqui pela Câmara e que os vereadores aí podem, entre aspas, assim, mexer no dinheiro da prefeitura, apontando direcionamentos para obras, para... Eu sei que metade dos valores dos vereadores foi obrigatório para a saúde. Sim. E daí eu queria saber do senhor o critério da outra metade, do que o senhor usou o dinheiro, como é que o senhor trabalhou essa fase da emenda impositiva? Rodrigo, eu queria aproveitar essa oportunidade, porque assim, sempre fica eu vi várias pessoas criticando esse projeto, dizendo que é um absurdo que o vereador tenha o poder de decidir algumas obras, alguns serviços com o orçamento da cidade. Até certo ponto, eu concordo, mas é discutível, né? Porque nós temos uma regra hoje nas esferas. A esfera federal já é conhecido que os deputados gozam desse privilégio e a gente sabe que isso ajuda muito, né? Principalmente nas regiões onde o deputado pertence. No estado não é diferente e no município é uma coisa nova ainda, né? Que começou a ser implantada aí uns 4 anos atrás, algumas cidades fizeram essa experiência. Acho que tem um lado bom e um lado ruim. Eu sei que para quem está de fora acaba vendo isso como vamos dizer, um recurso a mais que o vereador no mandato tem em função de uma disputa depois contra aqueles que não têm à disposição esse recurso. É verdade? É verdade. Mas é da política isso, né? O prefeito também, quando ele está na máquina, ele tem a oportunidade de fazer as obras, enquanto aquele prefeito que vai disputar com ele não tem. Então a regra não é diferente. O que eu acho que tem que tomar um certo cuidado é de você utilizar de uma forma equivocada, não seguindo um alinhamento com aquilo que a cidade de fato quer. E aí há uma preocupação minha. Mas, como eu disse, é uma experiência nova que nós vamos executá-la a partir do ano que vem.
E nesse sentido, obviamente, eu não poderia ser demagogo, votar contra e depois usufruir. Eu sempre falo isso, nós temos que tomar muito cuidado com demagogia na política, né? Eu falo que eu sou contra, não é igual os vereadores fizeram no passado. Eu sou contra o aumento de salário, mas depois que o salário que aumenta, ele pega e bota no bolso e não devolve. Não devolve. Então, eu voto contra, mas embolso o dinheiro. Então, são coisas que eu falo, a política já não aceita mais. E nesse sentido, eu falei, olha, eu acho que ainda nós não estamos maduros para exercer esse poder. Mas se é de consenso que a maioria quer, eu também vou. E procurei, né, de uma forma bastante coerente. Sou um vereador que, graças a Deus, tive votos na cidade, praticamente quase todos os bairros. Tenho até uma votação expressiva em algumas regiões. E procurei, logicamente, conhecendo essas regiões, direcionar um pouco desse recurso para essas regiões, né? Eu posso até citar para você aqui, ó, nós temos investimento na cidade Nova Jacareí, né? Nós temos no conjunto São Benedito, né? O pessoal chama de SECAP, temos lá no Terras de São João, temos no Bandeira Branca e temos também lá no Vila Garcia, que é o bairro do qual eu pertenço. Essa é uma primeira etapa, né? Então as pessoas dizem, Arildo, pô, eu falei, calma, nós teremos ainda 2019, 2020 e 2021, que na verdade vai receber, vai ficar direcionado esse recurso. Então nós temos aí pelo menos mais 3 anos pela frente. Então nesse sentido eu procurei distribuir os valores dessa forma, algumas situações, por exemplo, um Campus Society lá na Vila Garcia, para eu não ter que utilizar todo o meu recurso, eu conversei com outros vereadores, no caso o vereador Abner topou junto comigo, a gente está cotizando esse recurso para que a gente possa fazer um Campus Society lá no bairro. Da mesma forma foi na saúde, né? A saúde é muito complexa, então qualquer vereador que pegasse os seus quase 400 mil reais e colocasse num único lugar, seria quase que insignificante. Então, eu acho que teve uma nobreza muito grande de alguns vereadores aqui, a maior parte deles principalmente, de cotizar. Então nós estamos investindo, por exemplo, no Hospital São Francisco, principalmente na área lá de oncologia e fisioterapia. Estamos investindo na Santa Casa, né? Eu estou dizendo aonde eu destinei parte dos recursos. Na unidade básica de São Silvestre, lá na Vila Garcia. Na unidade básica de saúde também do Bandeira Branca lá. São reformas, em outros lugares é para você ampliar o atendimento no caso da Santa Casa e no caso lá do Hospital do Frei. Acho que são os órgãos principais que atendem a população. Então, o que nós estamos fazendo para a Santa Casa, para o Hospital do Frei, de certa forma nós estamos fazendo praticamente para toda a cidade. Só lembrando que não é um dinheiro que vem no gabinete do vereador, não, né? o vereador nem vê a cor dele. É o dinheiro que fica na conta da prefeitura e o prefeito vai remanejando conforme... Exatamente. A emenda, ela acontece no momento da votação da lei orçamentária. Então, aquele recurso que eu destinei, ele entra numa ficha destinada àquilo lá. Então, o dinheiro não vem no gabinete do vereador, o vereador não sabe. E a aplicação, ela é feita pelo executivo, é feita pela prefeitura. Então, é só uma indicação. Então, para as pessoas não acharem que o vereador vai ter o dinheirinho ali, ele que vai mandar para fazer. Não. Longe, aliás, quanto mais longe do dinheiro, melhor é. E para a gente encerrar essa primeira parte do programa, do nosso primeiro bloco, já que o senhor falou do São Silvestre, no Vila Garcia, como é que o senhor está analisando nessa primeira metade do mandato do prefeito Isaías o trabalho do subprefeito de São Silvestre, que é uma área onde o senhor reside? Como é que o senhor está vendo o trabalho do subprefeito de lá? Eu gosto de dizer que eu não olho a figura do subprefeito, né? Porque seria muito fácil você criticar a pessoa, né? Primeiro que o Zé Maria é um amigão, um irmãozão que eu tenho, e a gente tem um respeito mútuo muito grande um pelo outro, e eu procuro ajudá-lo. A gente conversa muito, né? É interessante isso, ele é do PSDB, eu sou do PT, e nós nunca tocamos nesse assunto. Para nós lá é o seguinte, como ele é subprefeito, eu então volto os meus braços como vereador para lá, o que não quer dizer que eu não faça isso em outros locais, né? Então, falando especificamente da subprefeitura de São Silvestre, as subprefeituras hoje, elas têm uma estrutura muito arcaica, muito antiga, deficitária, e cria-se uma imagem de que onde se tem a subprefeitura você tem um poder maior de fogo. Acho que a estrutura que tem hoje lá, ela acaba ajudando sim, como é no Meia-Lua. Mas ela traz também um contraponto, porque às vezes as pessoas ficam na expectativa de grandes feitos, de uma capacidade de resolver todos os problemas lá, sem que na verdade isso aconteça. Porque o orçamento é pequeniníssimo, nem é um orçamento próprio, vem da Secretaria de Governo, que é a Secretaria Mãe, no caso das subprefeituras. Então é mais mesmo o trabalho de manutenção. E nesse sentido, a subprefeitura lá tem, assim vamos dizer, dentro das dificuldades, até que tem conseguido
fazer a manutenção. Claro que serviços grandes, como por exemplo os remendos que você tem que fazer nos broquetes lá, no calçamento, algumas limpezas, por exemplo, de valas, aí você precisa do apoio da infraestrutura. E o Zé Maria tem sido até bom negociador, ele tem tido o respeito do governo, o pessoal tem até ajudado, né? Mas sempre fica um quê, né, de quero mais, porque nós já tivemos um momento muito rico lá da subprefeitura, onde a subprefeitura praticamente pavimentou o bairro, fez um trabalho muito grande lá, mas numa época também onde você tinha lá mais de 50 funcionários. Hoje, se chegar a 10 é muito, então os problemas a gente sabe que diminui de um lado, mas aumenta de outro. A demanda das pessoas, ela evolui. Então, hoje, o que é um asfalto, depois que você faz o asfalto, ele quer uma praça. E a praça, ela requer manutenção, requer gente. E a gente sabe que os municípios estão ficando extremamente comprimidos por conta dessa demanda crescente e o recurso cada vez menor. Então, não dá para a gente cobrar muita coisa. Mas eu acho que nós estamos fazendo uma parceria boa lá. Como eu disse, fica sempre algo faltando, mas a gente não pode exigir de alguém algo que às vezes ele não vai ter condição de fazer. Então, cada um é cada um tem uma característica. Eu tinha uma característica, depois de mim veio o Luiz, depois veio o Renato, veio o Pedroca, e cada um deixa a sua marcazinha. Sem falar dos antigos, né? O falecido Maiola, o falecido Mega, infelizmente dois já faleceram, o seu Norberto Cristóforo, também uma pessoa que eu aprendi muito lá. Então nós temos todo um passado que hoje a gente faz umas comparações e vê que o tempo mudou e obviamente que as demandas, as necessidades mudam também e as cobranças não são diferentes. Tá certo, a gente vai fazer um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta com o Espaço Parlamentar, até já.